Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. Hoje eu tô com essa voz meio gripada aqui, mas vamos tentar fazer nosso conteúdo aqui. Vou gravar 2 vídeos seguidos sobre o começo aqui desse livro aqui, O Avesso de Marx, de José Crisóstomo de Souza, amigo, professor, né, meu. Eu tive a oportunidade de ver outras obras dele sobre esse tema, mas nesse livro aqui ele elabora bastante a noção dele, né, a maneira como ele vê a obra de Marx. E ele tem um conhecimento profundo, não só sobre Marx, mas também de toda a juventude hegeliana, que é de onde Marx surgiu. Certo? Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dê like no vídeo, comente, compartilhe. Se torne membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Dê o like especial que valeu e se torne apoiador do canal através do Apoia-se. É só clicar no primeiro link da descrição. No segundo link da descrição você acha o caminho direto para o meu mais novo livro, o mais recente, A Vingança de Vladimir, no Clube de Autores. Vá lá, dê uma olhada nas primeiras páginas e peça o seu. Certo? Então vamos lá. Esse primeiro vídeo é o vídeo introdutório, né? Vou fazer uma apresentação aqui. Vou ler aqui, ó. Dentre as tarefas mais relevantes para a filosofia no Brasil está de decifrar Marx. O que ele de fato pensou? O que diz e prega? Este livro é um convite ao leitor para ler Marx pelo avesso, por isso que é o avesso de Marx. Através de 6 conversas filosóficas, José Crisóstomo expõe seu fundo normativo essencial, entretanto velado. Fundo normativo essencial, mas velado. Ele critica assim a metafísica basilar daquele que se queria o fundador do melhor materialismo. E o faz não para destruir sua obra, mas para reconstruí-la em seu aspecto afirmativo e construtivo, assumindo um novo ponto de vista prático, poético, mais produtivo e, por que não, materialista. Desvencilhando-nos do comunismo especulativo de ontem e do humanismo xarope de hoje. Isso pode abrir para nós o horizonte de uma filosofia do futuro. Isso aqui é o que está na 4ª capa do livro. Não é dele, né? Mas é uma apresentação. Bom, introdutoriamente, se você tem uma noção geral da obra, o Crisóstomo, como eu falei, ele é um especialista, né? Desde a juventude dele como pesquisador de filosofia. Ele fez doutorado na Unicamp e ele pesquisou os jovens hegelianos, né? Basicamente a filosofia do século XIX, filosofia alemã do século XIX, dos autores que fizeram um círculo intelectual de qual o jovem Marx participou, chamados de jovens hegelianos. Né? Bom, o que o Crisóstomo vai fazer, ele vai dizer o seguinte, que durante toda a carreira dele acadêmica, né, ele tem uma carreira acadêmica bem longa, né, professor da UFBA de filosofia durante muito tempo, acho que ainda aposentou, mas continua. E ele sempre falou que os estudos sobre Marx, ou qualquer crítica sobre Marx, se torna problemática no contexto brasileiro por causa da influência da obra de Marx na academia brasileira. Então ele só sentiu segurança, né, epistemológica, né, segurança pessoal, para fazer esse livro, essa obra, depois de muito tempo. Não que ele não fosse um defensor das ideias básicas do marxismo, a respeito de justiça social, de maior igualdade e tal. Mas, assim, ele via, né, por ser um estudioso também dos outros hegelianos, né, dos outros pensadores da mesma época de Marx, que a obra de Marx não era simplesmente um manual revolucionário. Certo? A obra de Marx tinha uma base filosófica muito importante que precisava ser apresentada em relação, inclusive, com os outros pensadores da época, né, como o Bruno Bauer, o Feuerbach e o Max Stirner. Inclusive, o Max Stirner foi o tema de pós-doutoramento dele nos Estados Unidos, em São Francisco. Essa obra sobre o Max Stirner e os jovens hegelianos de esquerda, eu inclusive li.
foi pela editora da UFBA e eu não lembro o título exatamente, alguma coisa Jovem Hegeliano de Esquerda. É uma obra bem interessante, assim, mas bastante densa, né? Tem uma dificuldade de acesso da maneira como ele escrevia, né? Como ele escreve, para o público mais amplo. Certo? Então eu espero, com esse vídeo, oportunizar, né? Dar oportunidade para que pessoas não iniciadas nessas leituras possam pegar e absorver um pouco da obra dele, do professor Crisóstomo. Então, deixa eu ver aqui, ele faz aqui uma carta ao leitor, falando dessa relevância, né, da proposta da obra dele. Aqui, deixa eu ver, alguns pecados filosóficos comumente atribuídos a Marx têm sido o determinismo, o dogmatismo e a teleologia, que acompanham a canonização que dele se faz. Então, pecados filosóficos, né? Determinismo. Então, muitas vezes a leitura mais simplificada, né, mais, como é que eu vou dizer, a leitura mais vulgar de Marx diz que a obra dele se apresenta como um determinismo, como se fosse inevitável haver um processo de transformação do capitalismo em socialismo e daí em comunismo, etc. Dogmatismo. Como ele foi o fundador, né, de certo modo, de uma corrente ideológica muito forte no século XIX e no século XX, certo? Ainda hoje no século XXI, só que mitigada por uma série de questões, né? Especialmente por causa do desenvolvimento histórico prático das teorias dele no século XX. Né? A formação de países que se diziam socialistas e aderiram também a um sistema autoritário. Pois bem, diz que esse dogmatismo seria o fato de ele ter desenvolvido um conjunto de normas, de regras, né, de crenças que não se podia duvidar, daí chamar de dogmatismo. E teleologia por construir uma teoria feita para atingir um fim. Então é como se a finalidade de um processo revolucionário político-econômico fosse a finalidade da obra, então a obra é construída para essa finalidade. Então ele vai pegar aí, tentar dizer que, apesar dessas acusações e a canonização dele, quer dizer, não ser possível atribuir falhas à obra dele, ele se propõe aqui nessa obra a meio que desfazer esses pecados filosóficos. Suas consequências políticas mais polêmicas podem incluir o jacobinismo, ou seja, justamente a espécie de radicalização das ideias, a relação problemática com a democracia e as pretensões de monopólio no campo do ideal. Então, relação problemática com a democracia é um fato, é uma atribuição direta aos sistemas autoritários e totalitários construídos sob a base marxista. Né? Então, a União Soviética, a Iugoslávia, Cuba, em um certo momento, né? Hoje em dia já é bem mais diferente, a China de Mao Tse-tung, o que mais? Os outros países, né, que aderiram mais ou menos ao sistema, influenciados principalmente pela União Soviética e tal. Então, isso aí é a relação problemática com a democracia. Interpretações de monopólio no campo do ideal. A ideia de que somente as ideias de Marx podem construir uma idealização de futuro, certo? Então, realmente há um monopólio em relação a isso. É como se só fosse possível construir utopias, né, de meta a longo prazo para o futuro com o pensamento marxista. O fato é que, até a sua revelia, né, a revelia de Marx, o anticapitalismo comunista de Marx, mal entendido, não criticamente examinado, agora em circunstâncias históricas mudadas, anda por aí, em suas derivações, como espectro e como degenerescência, como retorno do recalcado por trás de modos de pensamento piedosos, deprimidos, falsamente críticos e políticos. Ele inclusive fala que
muitas das pautas assumidas pela esquerda no mundo, pautas antirracistas, pautas feministas, pautas anti-homofóbicas, né? Elas, assim, não têm uma conexão direta com as teorias de Marx, porque a teoria de Marx é materialista, é economista, não tem essas coisas, né, essas derivações, mas são assumidas. E aí, aparentemente, aí a minha interpretação, haveria uma diluição das ideias originais do Marx nessas pautas particulares, que são importantes, né, são relevantes, mas que diluem a construção filosófica econômica geral do Marx. Certo? Então, aqui temos uma espécie de prefácio, né, de introdução da obra, que o professor José Crisóstomo chamou de carta ao leitor. Eu espero que tenha instigado você a querer continuar a assistir a playlist, e aí a gente continua no próximo episódio, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, se você não está inscrito. É importante que você que está assistindo, né, pelos dados do YouTube, quem assiste o canal é muito mais gente não inscrita, então aparece muito aleatoriamente. Então, para você se tornar mais fixo no canal e poder assistir todas as playlists tal, e receber as notificações, então se inscreva no canal, dê like no vídeo, comente, compartilhe. O comentário e o compartilhamento também é importante para criar engajamento e o vídeo aparecer para mais pessoas. Você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos, inclusive lives e vídeos de resolução de questões para concurso. Então, se você está aí se preparando para concurso, tem lá na parte de membros, seja membro. Você pode dar o valeu, né, o like especial, se torne apoiador do canal através do Apoia-se, primeiro link na descrição, e no segundo link na descrição dê uma olhada no meu livro mais recente, A Vingança de Vladimir, está disponível no Clube de Autores. Certo? Vai lá, até o próximo vídeo.